Como o Espiritismo vê a eutanásia. Olha, na Folha Espírita, o jornal Folha Espírita, de dezembro do ano passado, eu escrevi um artigo sobre eutanásia. Vocês podem acessar na internet. E também agora, nessa edição que eu estou trabalhando, para a 12ª, eu coloquei um capítulo sobre eutanásia. Coloquei mais umas coisas, mas vai ter um capítulo sobre eutanásia, né? Então, mais ou menos é assim, olha. Eu começo falando da dificuldade que todos nós temos quando o animal está sofrendo muito. A gente pergunta, será que é lícito deixar ele sofrer? Será que é melhor eutanasiar? Não é uma dúvida. Aí eu pego toda a legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, entendendo o que é eutanásia, quais são as indicações para eutanásia, e existe uma recomendação lá forte. A única pessoa que pode legalmente fazer eutanásia é o médico veterinário. E depois eu coloco outras coisas, coloco a porção ética e a visão espírita. Então, na visão espírita, eu digo assim, olha, do que eu conheço da literatura espírita, eu não encontrei nada que diga assim, olha, pode ou não pode fazer eutanásia nos animais. O que tem muito bem claro é no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tem um desencarne de um deles que é feito por eutanásia. E é um verdadeiro desastre para o espírito, né? O espírito passa a sofrer muito mais do que estava sofrendo ainda quando encarnado. Então eu fico pensando assim, olha, se o espírito do animal, o princípio inteligente do animal e o espírito humano emanam de um mesmo princípio, lembra daquela questão? Né? É 606A, 607 por aí. Depois, se existe um processo evolutivo, se isso, se aquilo, tudo que a gente viu aí, será que para o ser humano a eutanásia é um desastre e para os animais seria benéfica? Então eu acho que, usando o mesmo raciocínio, eu acho que nós devemos optar pela não eutanásia. Agora, eu considero duas situações bem diferentes que eu vejo no exercício da medicina veterinária. Existe a banalização da eutanásia e existem casos que são dramáticos. Então, banalização, por exemplo, às vezes o pessoal está lá na clínica da veterinária, chega uma pessoa com o cachorrinho e fala assim, eu vou mudar de casa para apartamento, não tenho mais o que fazer com o cachorro, então eu prefiro eutanasiar, onde paga a taxa? Desse jeito. Depois, um dia me ligou um moço que é filho de uma colega minha de trabalho lá na Casa Espírita. Ervênia, tudo bem, tudo bem. Ervênia, como é o nome daquela injeção que a gente dá no cachorro para sacrificar, ele usou esse termo, para sacrificar, porque eu falei, como assim? Minha cachorra tem 12 anos, e toda vez que eu viajo, eu chego, ela está no portão, abanando o rabo, agora eu cheguei de viagem, ela não veio, ela está deitada, ela está com paralisia das pernas de trás, e está com a urina solta. Eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu entendi, a cachorra cresceu com você, 12 anos ela foi no portão te esperar toda vez que você chegava, agora porque ela está com a urina solta, você quer dar injeção nela. Irvênia, eu acho que é melhor. Aí, peguei primeiro, me acalmei, né? Me acalmei assim, pedi todas as coisas lá e tal. Aí fui conversando com ele, eu falei, não, primeiro que não seria você. Se a eutanásia, quando indicada, ela tem que ser feita por médico veterinário de maneira adequada. Em segundo lugar, você hoje tem cuidados paliativos, fui conversando com ele e tal. Então isso é banalização da eutanásia. As pessoas fazem assim por qualquer motivo, quer se ver livre do animal. Mas existem os casos extremos. Por exemplo, às vezes chega lá na faculdade ou chega nos consultórios, um animal que foi atropelado com 15, 20 fraturas, com hemorragia interna, ou então com um acidente vascular cerebral, ou então com câncer ósseo terminal, sabe, não tem dinheiro para tratar, não tem como internar, a pessoa trabalha o dia todo. Então, tem situações que são muito difíceis. Para essas situações que são muito difíceis, eu coloquei uma página de Emmanuel e eu fiz um translado. A página chama O Quanto Possível, vocês já viram isso? É uma página psicografada pelo Chico. Então, o Emmanuel vai dizendo assim o tempo todo na mensagem, o quanto te for possível, não te afaste do lar difícil. O quanto estiver ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado.
o quanto você puder. Ele não fala você é obrigado a ajudar o seu amigo, você é obrigado a permanecer no lar difícil. Ele fala o quanto puderes, o quanto te for possível, o quanto estiver ao teu alcance. Então eu termino esse capítulo dizendo assim: o quanto te for possível, o quanto estiver ao teu alcance, o quanto você puder, faça opção pela vida, né? Então é essa mensagem que eu tenho para trazer em relação à chamada eutanásia dos animais.